Oswaldo, o partido PSD resolveu fazer pressão no juiz eleitoral Tarcísio Araújo, por conta de uma ação contra o partido Podemos por suposta fraude na cota de gêneros. Para isso, formulou uma denúncia junto à Corregedoria Eleitoral do Maranhão por excesso de prazo nesse julgamento. O Podemos foi denunciado pelo suplente de deputado estadual César Pires e pelo partido PSD com as mesmas acusações que renderam a cassação dos mandatos de Wellington do Curso e Fernando Braide. Esse processo vem se arrastando desde 2022 e ainda está nas fases de alegações aqui no TRE, quando na verdade já deveria estar nas fases de recurso junto ao TSE. Ainda falando sobre as fraudes nas cotas de gênero, o deputado estadual Fernando Braide anunciou nas suas redes sociais que teria uma bomba para divulgar durante a sessão plenária desta terça-feira na Assembleia Legislativa do Maranhão. Se confirmado também as fraudes, os deputados estaduais Júnior Cascaria e Leandro Belo serão prejudicados diretamente. Belo é sobrinho do desembargador Ney Barros Belo e também foi o candidato do ex-governador Flávio Dino em 2022. Já Cascaria tirou uma foto com o novo presidente do TRE, o desembargador José Gonçalo Filho, que foi denunciado pelo Conselho Nacional de Justiça por tentar atrasar processos de cassação de políticos. Sobre a denúncia feita pelo deputado estadual Fernando Braide, nós tivemos acesso a documentos e vídeos que comprovam o vínculo de julgador do caso PSC com o escritório de advocacia do PSD, o partido acusador. Aí eu só queria pedir a Vossa Excelência e fazer um questionamento. Eu estou vendo o doutor Rafael presente. O doutor Rafael vai fazer sustentação a isso, doutor Rafael? Aí o escritório de Vossa Excelência está representando? Senhora presidente, então eu tenho que me declarar até impedido, no caso, porque eu tenho uma filha advogada que trabalha no escritório de doutor Rafael, e aí eu não posso realmente votar nesse caso. Então, aí seria o caso de convocar um substituto, se necessário, né, mãe? Eu acho que não é necessário, porque não é a AINE, não é a AIGE que existe um quórum qualificado. Não é isso? Pessoas? Então, porque o nosso regimento é bem claro, é só quando se trata de AINE e AIGE. Perfeito, senhora presidente. Então, eu declaro o meu impedimento e vou aguardar fora da sessão. Obrigada, doutor Lino. Para mim é sempre complicado quando eu venho falar algo, ainda mais quando é algum membro do judiciário, poder esse que eu tenho muito apreço, muito respeito, mas às vezes é necessário também a gente fazer algumas pontuações, principalmente quando eu continuo alegando onde houve injustiça, nesse caso do PSC. No caso lá do dia do julgamento, me chamou muita atenção, quando eu vi um certo julgador que ele votou contra a ação. Aquilo me chamou muita atenção mesmo. Eu digo, nossa, ele votou contra o parecer do Ministério Público, votou contra o relator do caso. Esse mesmo julgador que foi relator de 3 outras ações de fraude à cota de gênero do município de Vitória do Mearim, foi contra o Avante, contra o MDB, contra o PL. Ele que foi o relator desses casos muito similares ao caso do meu partido, do PSC, inclusive lá eu até entendo que foi pior, votação zerada, prestação de contas padronizadas que foram acusados, sem provas robustas de que fizeram campanha, mas mesmo assim, o relator ele teve a sensibilidade de entender que não houve prova robusta de fraude, que não ficou comprovada nenhuma má-fé de que houve fraude nesses 3 casos. Então, eu tendo estudado isso, eu jamais imaginei que ele ia votar contra o meu partido. Eu tendo lá o Ministério Público também a favor, relator a favor, e nenhuma prova robusta de que houve fraude, muito pelo contrário, todos os indícios de que poderia ocorrer fraude, o partido sempre soube defender, as candidatas sempre souberam justificar o que houve. Mas então eu fui me aprofundando e algumas pessoas vieram me falar alguns pontos. E eu fui juntando os pontos para tentar descobrir o que foi que aconteceu. Até que eu consegui ligar a história.
Se houve alguma coisa laranja nessa história do julgamento, foi advogado laranja que a parte acusadora usou, botou lá o escritório de advocacia para defender, mas por trás tinha outro escritório, outro advogado, com relação com o julgador. E isso está lá, são documentos oficiais que estão registrados. O PSD entrou com uma ação também após a eleição de recálculo de contas do coeficiente, e lá nesse julgamento está filmado, está registrado, foi feita a transmissão no TRE, quem quiser pode entrar lá para assistir. Esse julgador, quando ele olha o advogado lá, o Rafael, que vai participar da ação, ele automaticamente, por sua iniciativa, ele se dá por impedido, se dá por suspeito, porque ele diz que tem uma filha que trabalha com esse advogado. Então, ele não pode participar da ação. E o PSD também usou esse mesmo escritório de advocacia contra um outro partido aqui na questão da fraude à cota de gênero, contra o Podemos, esse mesmo escritório que está lá, do advogado Rafael. E o que chamou mais atenção do meu caso, onde para mim está mais do que inegável essa questão, foi no caso do União Brasil, que o advogado não estava habilitado enquanto o processo estava aqui no TRE, mas após esse julgador dar o voto contrário ao meu partido, o que é que o PSD faz na ação lá em Brasília? Habilita esse advogado no processo contra a União Brasil. Ou seja, está, para mim, devidamente provado, com provas robustas, de que o advogado não foi simplesmente registrado de forma oficial no julgamento, para o julgador não se dar por impedido, mas isso de maneira nenhuma, de fato, o impediu de ter lá suas relações com o advogado esse, inclusive, que participou presencialmente do julgamento do PSC, estando lá no TRE, junto com a parte dos acusadores, esteve lá no dia dos julgamentos, só não fez constar de maneira formal no processo, mas não vai me espantar quando o processo também subir para o TSE, que esse advogado seja registrado. Talvez não seja registrado, agora que eu estou fazendo essa denúncia, que eu tenho esses documentos, de provar, e o documento maior que eu tenho da relação do advogado com o julgador, é o próprio vídeo do julgador, nesse julgamento que teve do PSD, ele mesmo se autodeclarando impedido por sua filha trabalhar junto com esse advogado. Essas são minhas palavras. Deputado Fernando Braga. Essas são as informações, de volta com você.